Oi, gente, boa noite. Estamos aqui novamente, vamos começar mais uma aula. Hoje a gente vai trabalhar acentuação gráfica. E a acentuação a gente utiliza quando a gente precisa colocar na palavra escrita a entonação que a gente usa na palavra falada. Quando a gente fala a palavra, a gente utiliza uma entonação. Quando a gente vai passar isso para o papel, a gente precisa manter essa entonação. Porque, por exemplo, a gente tem as palavras médico e medico. Quando você está falando, você consegue claramente fazer essa distinção. Eu vou ao médico e eu me automedico. Claro, totalmente errado, né? Se automedicar, mas é um exemplo. E quando você escreve, se não tivesse um acento, como é que a gente faria? A gente não teria como fazer essa distinção a não ser pelo contexto. Então, para facilitar um pouco o nosso entendimento, existe a acentuação e hoje a gente vai trabalhar em cima disso. A acentuação a gente faz em cima da sílaba tônica dentro de uma palavra. Então, o primeiro conceito que a gente precisa entender é o da tonicidade da palavra. É a gente entender qual é a sílaba tônica, a sílaba que tem maior expressão quando você fala. Por exemplo, se eu falo médico e eu quero que você identifique qual é a sílaba tônica, o que você vai fazer? Você vai falar essa palavra e você vai, através da sua própria fala, né? Pode ser uma fala mental, não tem problema, identificar qual é a sílaba que teve. Que você falou por mais tempo, né? Tanto que quando a gente está na escola, uma regrinha que as professoras costumam ensinar pra gente é de você chamar a palavra, de você cantar a palavra. Porque, por exemplo, se eu for chamar a palavra médico, como é que eu vou chamar? Médico. Então, eu já sei que essa palavra é uma proparoxítona e é ali que eu vou dar a minha acentuação. Agora, se eu vou falar medico, como que eu vou falar? Eu me medico. E aí eu sei que nessa palavra, a sílaba tônica é o di, então ela é uma paroxítona. Então hoje a gente vai abordar todos esses conceitos para poder entender, ficar um pouquinho mais claro. Eu trouxe alguns exemplos, trouxe também exercícios. Como sempre, o material já está disponível para vocês para download. E as questões também já estão colocadas. Dessa vez eu coloquei 40 questões. Não é uma aula tão extensa, acho que de repente a gente consegue fazer alguma questão, mas se não der tempo, você já sabe, meu WhatsApp tá lá, meu e-mail tá lá, só manda mensagem que a gente trabalha nisso junto, ok? Então, vamos avançar aqui. A gente vai trabalhar primeiro o conceito, né, da pontuação, dos acentos, para então entrar na aplicação de cada acento. Então, todas as palavras de duas ou mais sílabas, é importante que a gente entenda que para a gente poder descobrir qual é a sílaba tônica, a gente precisa lembrar daquelas regrinhas de oxítona, paroxítona e proparoxítona. E para que a gente consiga fazer a aplicação dessa regrinha, elas precisam ter duas sílabas ou mais, ok? E toda palavra de duas sílabas ou mais possui uma sílaba tônica. É a sílaba na qual a gente coloca o acento prosódico, que é o acento da fala. Que, como eu falei, a gente tem uma entonação na fala e para a gente passar isso para escrito, a gente coloca o acento gráfico. Então, vamos lá. Esperteza. A gente olhando para essa palavra, a gente consegue, se a gente chamar, perceber qual é a sílaba tônica de esperteza. Então vamos lá. Esperteza é uma palavra que não tem acento, mas não tem problema, porque ela tem ali a sílaba tônica na fala e pela regrinha dela a gente não acentua. Capítulo. Capítulo é uma proparoxítona. Tá vendo ali, ó? É o pi, que é a sílaba mais forte. E como para contar oxítona, paroxítona e proparoxítona, a gente vem sempre de trás para frente, a gente percebe que ela é uma proparoxítona e toda proparoxítona é acentuada, beleza? Então, dessas 4 palavras que eu coloquei, esperteza, capítulo, trazer e existirá, só 2 têm acento gráfico. Então, vamos ver por quê. O acento da fala aparece em todas as palavras que possuem 2 ou mais sílabas. Já o acento gráfico, ele é caracterizado por marcar a sílaba tônica de algumas palavras. Ele é o acento da escrita. E na língua portuguesa, os acentos gráficos que nós temos são
o acento agudo, o acento gráfico e o circunflexo. Então, vamos lá. O acento gráfico, o acento agudo, desculpa, é aquele acento do já, por exemplo. É o acento da água. Já o acento grave, ele é o acento que a gente utiliza para marcar crase. Então, ele não é tão abordado aqui nessa aula, claro que eu coloquei para a gente poder fazer a distinção, mas ele não é tão abordado porque ele é visto mesmo nas regrinhas de crase. E o acento circunflexo, né, aquele chapéuzinho do vovô, que tem a sua aplicação também dependendo de algumas regrinhas. A gente vai ver essas regrinhas agora. Então, vamos lá. O acento agudo, ele é utilizado sobre as vogais A, I e U e sobre o E da sequência EM. Então, vamos lá. Onde que a gente aplica o acento agudo? A, I, U, O e o E da sequência EM, indicando que essas letras representam as vogais da sílaba tônica. Então, vamos lá. Exemplo. Parar. Se a gente chamar parar, eu falo chamar porque é como a gente aprende a identificar e é a forma mais certa. Não tem como errar quando você chama a palavra, tá? Então, vamos lá. Exemplo. Parar. A gente vai acentuar o A. Ambíguo. Ó, a gente coloca o acentozinho no U. Saúde e vintém. Vintém também, palavras terminadas em em, que tem ali o acento por serem oxítonas. Então, vamos lá. Sobre as letras E e o O, indica que eles representam as vogais tônicas com timbre aberto. Ó, se eu falar, por exemplo, pé, você sabe que eu quero que você abra esse Ezinho. Mas se eu falar você, ele é um Ezinho mais fechado. Então, é aí que o acento entra, para fazer essa distinção de como você vai falar a vogal. Ó, herói, não é herói, é herói. Então, esse acento agudo tá aí dando a indicação de que a gente vai abrir bem essa vogal. E o acento grave indica diversas possibilidades da crase na preposição a. Crase, né, a gente sabe que é artigo mais preposição a. Nas palavrinhas que a gente vai utilizar o artigo mais preposição, e a gente vai substituir o ao, né, o ozinho, por um a, entra a crase. Então, exemplo, a, as, aquele. O acento grave, ele sempre vai entrar na crase. Já o acento circunflexo, ele indica que as letras E e O representam vogais tônicas com timbre fechado, tipo o vovô, tá vendo? Assim, que a gente fecha bem no O, não é um O, é um O. Pode surgir sobre a letra A, que representa a vogal tônica, normalmente diante de M, N ou NH, fazendo ali muito a função do tio. Tio a gente sabe que não é um acento, né? O tio, ele é uma marca da nasalidade da fala, e nessa situação mesmo do A. E aí, de vez em quando, o circunflexo faz essa função. Exemplos: mês. Não é mês, é mês mais fechadinho. Então, toda vez que a gente colocar um circunflexo, um chapéuzinho na nossa letrinha, a gente fecha ali o som. Bêbado, não é bêbado, é bêbado, é vovô, é tâmara, é sândalo, é cânhamo. Sempre mais fechadinho, ok? Tudo bem até aqui, gente? Podemos avançar? A gente vai entrar agora nas nossas regrinhas de acentuação gráfica. A gente já conheceu, já aprendeu a identificar a sílaba tônica da palavra, já aprendemos quais são os acentos, então agora a gente vai aprender onde a gente aplica, como a gente aplica. Então, vamos lá. Baseiam-se na constatação de que, em nossa língua, as palavras mais numerosas são as paroxítonas, seguidas pelas oxítonas. Então, a maioria das paroxítonas termina em A, E, O, em. E pode ou não ser seguida de S, quando a gente coloca ali, né, o pluralzinho. Essas paroxítonas, por serem maioria, não são acentuadas graficamente. Já as paroxítonas, por serem pouco numerosas, sempre são acentuadas. Então, vamos lá. Toda proparoxítona é acentuada. Como é que a gente vai contar essa palavrinha? A tonicidade dali onde a gente vai colocar o acento. É sempre de trás para frente. Vamos lá. A palavrinha tem que ter 2 ou mais sílabas e você conta da última lá, onde termina, e vem última, penúltima e antepenúltima, ok? E aí é que a gente reconhece. Se a antepenúltima for a sílaba tônica, ela é uma proparoxítona e todas são acentuadas.
Sílaba tônica antepenúltima, proparoxítona, todas são acentuadas. E aí, essa é a única regra. Contou ali as sílabas, viu que é a terceira de trás para frente, a antepenúltima, acentua. Exemplo, trágico, patético e árvore. Não tem mais. Proparoxítona é a mais fácil, porque não existem tantas palavras, mas é só isso. É uma proparoxítona, contou, última, penúltima, antepenúltima, acabou, acentua. E as paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima. E a gente vai acentuar quais paroxítonas? As paroxítonas que terminarem em L, por exemplo, fácil. Vamos olhar aqui essa palavrinha. Fácil. A gente tem duas sílabas, o sil e o fá. A gente vem de trás para frente. Sil, fá. Se eu for chamar essa palavra, eu vou falar fácil. Eu vou prolongar o fá. Então, o fá é a nossa sílaba tônica. Qual é a sílaba que a gente vai acentuar? O fá. Então, terminou em L e é uma paroxítona, entra o acento. Outros casos que a gente vai acentuar em N. Paroxítonas terminadas em N. Pólen é um exemplo. Podem olhar aí, se quiserem, eu deixo na tela mais um pouquinho, não tem problema, mas o material, essas regrinhas estão lá no material de vocês também, ok? Pólen, cadáver. Paroxítonas terminadas em L, N, R, PS, X, US, I ou IS, ON e ONS, né? Que é ali o íons, iandon, e uns, álbum, álbuns, o A, né? Com tio, e o ãos, órfã, órfãs, órfão, órfãos, e um ditongo oral seguido ou não de S. Ditongo, assim, eu pincelei na última aula, né, que a gente precisou abordar esse assunto, é aquele encontro vocálico em que as vogais ficam ali juntinhas. Então, a gente tem ali, por exemplo, o jockey. A gente tem um ditongo oral, seguido ou não de S, e a gente vai acentuar a paroxítona. Agora, a gente não pode esquecer que a gente acentua a sílaba tônica. Então, a gente está vendo aqui, o exemplo do fácil. Tem o Fá e tem o Sil. A gente identificou que ela termina ali com L. É o Sil que a gente vai acentuar? Não, a gente vai contar e acentua a paroxítona, a sílaba tônica. A sílaba que você falar com mais entonação, com mais vontade, é a sílaba que você vai acentuar. Então, fácil, pólen, cadáver. Então, recapitulando, a gente vai acentuar paroxítona terminada em L, N, R, PS, X, US, I, IS, ON, ONS, UNS, A, AN e os ditongos orais. Se a última for um ditongo oral, entra acento, ok? Observações. Paroxítonas que terminam em N são acentuadas. Hífen é um exemplo de uma paroxítona que termina em N e a gente faz a acentuação. Mas se terminar em ENS, não entra acento. Então, é uma regrinha, né? Uma exceção, a gente precisa decorar. Toda a aplicação da acentuação, né, nas paroxítonas, a gente precisa decorar. Ela é a mais extensa. Não são acentuados os prefixos terminados em I e R. Semi e super, por exemplo. Ante, um outro exemplo, é um prefixo também terminado em I. E acentuamos as paroxítonas que terminam em ditongos crescentes. Eais, uais, eois. Exemplo, várzea, mágoa, óleo, régua, férias, tênue, cárie, ingênuo, início. Ok? Então, vamos avançar aqui. E a gente vai entrar agora na regra das oxítonas. Então, a que respeito das paroxítonas, ela é a que tem mais regrinha e tem que decorar. Essas terminações eu sei que são muitas, mas para a gente poder aplicar, a gente precisa decorar a regrinha de acentuação. Uma forma da gente facilitar esse processo é ler bastante e escrever bastante.
Quanto mais você escreve, mais você vai internalizar essas regrinhas e fica mais fácil. Se você, claro, conhecer o conceito de oxítona, paroxítona e proparoxítona, lembrar aquela palavrinha é uma oxítona e ela é terminada em A e eu acentuo. Então, eu vou conseguir aplicar a mesma regrinha nessa outra palavrinha aqui, ok? Eu falei na última aula, né? É sempre bom a gente ter uma palavra âncora, uma palavra que a gente tenha certeza da grafia para poder dar ali o nosso norte. Sobre as oxítonas, a sílaba tônica é a última. Então, a gente vai acentuar as oxítonas que são terminadas em A, AS, ES, OS e EM e ENS. Essa é facinho, são poucas regras, né? É a segunda mais fácil, perdendo só para a paroxítona que a gente acentua todo mundo. Então, vamos lá. Sofá e sofás. Terminou ali em A, é oxítona, leva acento. Jacaré. Terminou em é oxítona, leva acento. Vocês, mesma coisa. Paletó, avós e em ens a gente tem ninguém, armazéns, também, parabéns. Todas essas são ali oxítonas terminadas em ou ens e a gente vai acentuar. Dentro dessa classificação de sílaba, a gente falou que para ser oxítona, paroxítona e proparoxítona, ela precisa ter pelo menos 2 sílabas. Mas a gente tem palavras que são mono. Mono, né, dando sentido de de único. Então, a gente tem os monossílabos, que variam conforme a intensidade com que se proferem, podem ser tônicos ou átonos. Um monossílabo tônico possui autonomia fonética, sendo proferido fortemente na frase onde aparece. A gente vai acentuar se eles terminarem em A, E e O. Então, vamos lá. Lá, cá, já, pé, má, mês, só, pó, nós, pois. Toda vez que tiver ali uma sílaba e terminar em A, E, O, a gente vai acentuar. Mas a gente tem também os monossílabos átonos, que eles não possuem autonomia fonética, eles são proferidos fracamente, geralmente como se eles fossem parte do vocábulo em que se apoiam. Por exemplo, deixa eu colocar aqui o lhe. Eu tenho dali. Dali, a gente tem ali o verbo dar, né? E o pronome lhe. Ele é um monossílabo átono, ele não leva acento, porque ele não tem vida própria. Ele é uma palavra... Desculpa, gente, é meu gato. Tá participando hoje. Ele é uma palavra que sozinho ele não tem sentido. Se eu vir para você e falo lhe, nada, não tem significado nenhum. Mas se eu falo dou-lhe, você sabe que eu estou dizendo que eu estou utilizando esse lhe como pronome e que eu estou dando alguma coisa. Agora, se eu falo já, é uma frase, inclusive. Tem um sentido completo. É uma palavra que expressa uma urgência. Mas se eu utilizar um lhe, um nós, que aqui não é o nós, né? É o nós. Não tem sentido nenhum. Eu viro para você e falo nós. E aí? Nada, não tem sentido nenhum. Mas se eu utilizar nós no sentido de nó no plural. Nó é um monossílabo, deixa eu voltar aqui. É um monossílabo e é um monossílabo terminado em ó. Então a gente acentua. Cadê? Aqui, ó. Terminado em ó. Nó. Nó ou nós, não tem problema. Mas se eu falar nós o quê? Não tem. De. Então a gente não vai acentuar palavras monossílabas que não tenham sentido próprio, ok? O monossílabo átono são palavras vazias de sentido, vindo representados por artigos, pronomes oblíquos, elementos de ligação, que são as preposições e as conjunções. Ou seja, são palavras que sozinhas não têm sentido. E nós temos monossílabos que são tônicos numa frase e átonos em outras. Por exemplo, você trouxe a mochila para quê? Esse quê é tônico. O que tem dentro da sua mochila? Ele é átono. Esse que ali, ele é tônico por quê? Ele está no sentido de pronome. Agora, se eu uso ali
que tem dentro da sua mochila, ele é átono. Eu estou fazendo ali uma pergunta, ele não tem uma função específica. Há sempre um mais para se questionar. Ele é tônico. Mas eu sei o seu nome, mas não me recordo agora. Aí já é átono, ok? Saiba que muitos verbos, ao se combinarem com pronomes oblíquos, produzem formas oxítonas ou monossilábicas que devem ser acentuadas por acabarem assumindo algumas das terminações contidas nas regras. Então, vamos lá. A gente tem o verbo beijar e a gente tem o azinho ali, como ali um pronome. Mas se eu vou beijá-la, eu preciso acentuar. Por quê? Ele entrou ali naquele sentido de terminar, né? Ali no beijar. Se ele encerrou dessa frase, ele virou uma oxítona terminada em A. Então, a gente acentua. Dar as, dá-las. Fazer o, fê-lo. Fez o, fê-lo. Fazer o, fazê-lo. Virou uma oxítona terminada em E, entra acento, ok? E a gente tem também os acentos de insistência. Acentos de insistência, eles não têm um acento gráfico, não significa necessariamente que a gente vá colocar um acento grave, ou um acento circunflexo, um acento agudo, ou o que for. Geralmente ele é caracterizado ali, como exemplo, está muito frio hoje, pela repetição de uma letra. Então vamos lá, sentimentos fortes como emoção, alegria, raiva e medo, ou a simples necessidade de enfatizar uma ideia, podem levar o falante a emitir a sílaba tônica ou a primeira sílaba de certas palavras com uma intensidade e duração além do normal. Se eu digo tá muito frio hoje, tá muito. Essa palavra ela não é acentuada, mas entrou ali um acento de insistência, porque eu dei muita ênfase. E deve haver equilíbrio entre exportação e importação. A gente tem aqui, eis e in, fazendo esse sentido dessa diferenciação na palavrinha. E essas regras que a gente abordou foram as regras essenciais, as regras de aplicação. Mas a gente também tem regras especiais, que funcionam meio que como exceções. Além das regras fundamentais, tem um conjunto de regras que são destinadas a pôr em evidência alguns detalhes sonoros da palavra. Por exemplo, ditongos abertos. Ei, el, oi. Sempre que tiverem pronúncia aberta em palavras oxítonas, ei e não ei, são acentuados. Por exemplo, anéis, fiéis, papéis, e com el, troféu, céus, e com oi, herói, constrói, cowboys. Por que a gente coloca esse acento? Porque são ditongos ei, el e oi, de pronúncia aberta. E ditongos abertos ocorridos em palavras paroxítonas não são acentuados. Exemplo, assembleia, boia, colmeia. Então, vamos lá. Essas palavras, assembleia, estreia, ideia, eram acentuadas, mas com o acordo ortográfico que entrou em vigor em 2008, a gente deixou de acentuar essas palavras. Por quê? Na fala permanece a mesma coisa, não virou assembleia, não virou ideia. Continua sendo ideia, assembleia, boia, colmeia, mas o acento caiu em virtude da unificação da língua portuguesa com o acordo ortográfico. Então, Coreia, estreia, heróico, ideias de boia, joia, paranoia, eram acentuadas e não são mais. Isso aí é simples. Ditongo aberto, em palavra paroxítona, não leva acento. Mas a gente acentuava o ditongo, não acentua mais, ok? A palavra destroyer é acentuada porque é uma paroxítona terminada em R e não por ter o ditongo aberto, ok? É uma exceção. Então, a gente não acentua ditongo aberto, mas acentua destroyer porque ela é terminada em R. E os hiatos, que é quando a gente tem ali, né, aquela separação do I e do U tônico, quando eles formam hiato com a vogal anterior, que a gente separar ali
o I e o U da sílaba. Por exemplo, em saúde, a gente separa esse U, ele é um hiato, então a gente vai acentuar. Acentua o I e o U tônico quando eles formam hiato com a vogal anterior, estando sozinhos nas sílabas ou acompanhados de S, desde que não sejam seguidos por NH. Exemplo, saída. Quando a gente separa a saída, sa, i, da, a gente vai acentuar, porque é um hiato, o i e o u. Ele não é uma semivogal, ele é ali uma palavrinha, uma vogal tônica. Então, a gente acentua. Saída, egoísmo. A gente só não vai acentuar o I ou o U, independente do S, se tiver um NH no meio do caminho. Agora, a gente não vai acentuar hiato como das palavras juiz, raiz. Por quê? A gente fez ali a separação e ele não ficou sozinho. Ruim, sem acento, ok? Cair. Razão. O I ou U não estão sozinhos nem acompanhados de S na sílaba. Recapitulando, egoísmo é o I com S, acento. Saída é o I sozinho, saúde, I sozinho com acento. Agora, juiz, ele não tá sozinho, ele tá com Z, também não tá com S, acento. Raiz, tá sozinho? Não. Tá com S? Não, não leva acento, ok? E cabe esclarecer que tem hiatos acentuados não por serem hiatos, mas por outras razões. Por exemplo, poético. Ele é uma proparoxítona. Vamos lá. Se fosse o poético, seria uma oxítona. Se fosse o poético, ele seria uma paroxítona. Como o é uma pró. E toda proparoxítona é acentuada. Boêmio é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, leva acento. Já O é uma oxítona terminada em O. Então, tem exceçõezinhas aí que, apesar de ser hiato, a gente falou que acentua se tiver I ou U, mas essa entra ali numa outra regrinha. É um hiato, mas é uma oxítona terminada em O. Ok? E os verbos ter e vir, ainda dentro das exceções. Por exemplo, a gente coloca o circunflexo, né, o chapeuzinho, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo dos verbos ter e vir. E nos seus compostos de deter, conter, reter, advir, convir, intervir. Por exemplo, ele tem. Agora, terceira pessoa do plural, eles. Eles têm. Está no presente do indicativo. Ele tem, eles têm. Então, toda vez que eu colocar ter, ver, reter, intervir, advir, convir, no plural, no eles, eu vou acentuar, ok? Então, deixa eu permitir. Ele tem, eles têm, eles. O foco aqui, o acento aqui, é por causa da pessoa, dessa conjugação verbal. Terceira pessoa do plural, no presente, ele tem, eles têm. Ela vem, elas vêm. Ele retém, eles retêm. Então, ó, acento circunflexo. E nos verbos compostos de ter e vir, o acento ocorre obrigatoriamente, mesmo no singular. Distingue-se do plural, do singular, mudando do acento agudo para o circunflexo. Então, vamos lá. Nos verbos compostos de ter e vir, o acento ocorre obrigatoriamente. Sempre vai ter acento, ok? Mesmo que esteja no singular. Aqui a gente viu, ó, ele tem, eles têm. Passou para o plural, entrou, tem. Mas no ter e vir, nesse caso aqui, a gente vai acentuar todos. Detém, detém. Advém, advém. A diferença é que a gente muda ali do plural para o singular, trocando o acento. Opa! E na língua escrita, existem dois casos em que os acentos são utilizados para diferenciar palavras homógrafas. Lembra que a gente viu isso na primeira aula, de significação das palavras? Palavras homógrafas são palavras que têm a mesma grafia. Então, é o pode e o pôde. Esse é um acento diferencial.
Pôde é a forma do pretérito perfeito do indicativo do verbo poder. Pode é a forma do presente do indicativo. Por exemplo, o ladrão pôde. É pretérito, ele pôde no passado fugir. Agora, se eu estou no presente, o ladrão pode fugir. Eu estou te dizendo qual é a diferença aqui. Agora eu estou te dizendo que nesse momento o ladrão pode fugir. Mas que no passado o ladrão pôde fugir. Então, se é passado, no pode e no pôde entra ali o acento diferencial. Qual é a questão sobre o acento diferencial? Vocês com certeza já ouviram alguém dizer, não existe mais acento diferencial. Em alguns casos, realmente não existe. Com o novo acordo ortográfico, por exemplo, o para de preposição, da preposição para, dei algo para fulano, e o para do verbo parar, fulano não para de me perturbar, não para de me ligar. Esse para do verbo, antigamente, tinha um acento agudo no primeiro pá. Hoje em dia, com o novo acordo ortográfico, o acento do para e do para verbo e do para preposição não existe mais. Ele só permaneceu nos casos do pôde e do por. Por quê? Por é o verbo e por é preposição. Você deve pôr o livro aqui. Você deve colocar o livro aqui. Então, se eu puder substituir o por colocar, eu coloco o circunflexo, porque ele vem do verbo. Mas se eu disser o por preposição, não vá por aí, aí eu já não preciso colocar. Então, vamos lá, de novo. Por de verbo, por do colocar, a gente vai colocar o circunflexo. Mas se for por da preposição, sem circunflexo, e não vá por aí, ou devo pôr o livro aqui. E o ladrão pôde fugir, ou o ladrão pode fugir. São os dois casos que a gente continua utilizando o acento diferencial, porque, como eu falei, na maioria dos casos não se utiliza mais, sendo para o maior exemplo que a gente tem. Para acentuar as formas verbais com pronome oblíquo em ênclase, que é depois do verbo, ou mesóclise, que é no meio do verbo, cada elemento deve ser considerado como uma palavra independente. Jogá-lo. Lembra que eu falei do beijá-lo ali, quando a gente estava dando o exemplo da oxítona, que a gente passa a acentuar porque vira ali uma oxítona terminada em A, beijar. Aqui é a mesma coisa, ó. Jogá-lo é jogar mais lo. É o verbo jogar mais o pronome oblíquo lo. Então, jogar-lo. Jogar, oxítona terminada em A, portanto, com acento, e lo, monossílabo átono. Ele não tem sentido sozinho. Se eu vir e falo lo, você vai olhar pra minha cara e, lo o quê? Louca, né? Mas, enfim. Aí a gente vai acentuar se a gente fizer essa construção da nossa palavra. A gente vai utilizar o verbo mais um pronome oblíquo, né? Que é um monossílabo que não tem sentido sozinho. A gente vai acentuar se for o caso. Jogá-lo, porque virou uma oxítona terminada em A. E jogá-lo íamos. Jogar continua sendo uma oxítona terminada em A, mantém o acento. O lo, monossílabo átono, né? A gente já viu que ele não tem sentido sozinho, então ele fica sem acento. E íamos, que é uma proparoxítona, logo é acentuada. Toda proparoxítona é acentuada. E o acento grave, né, que é o acento da crase, que a gente usa exclusivamente para indicar crase da preposição a, com o artigo as, e com os demonstrativos. As, aqueles, aquelas. E é só nesse caso, tá? Então, o acento grave é um acento, ok, mas ele só entra na regrinha de crase. E a gente tem aqui um elemento bem importante, que é a prosódia. O que é a prosódia? Ela é a parte, né, da língua portuguesa que estuda
A forma correta de falar. Quando você fala, você dá ênfase a uma sílaba da palavra. Não tem como fugir disso. E a prosódia, ela estuda exatamente essa área. Qual é a sílaba que você tem que dar a tonicidade? A prosódia ocupa-se da correta emissão de palavra quanto à posição da sílaba tônica, segundo as normas da língua culta. Existem uma série de vocábulos que, ao serem proferidos, acabam tendo o acento prosódico deslocado. Prosódico é o acento da fala. Esse erro prosódico a gente chama de silabada. Observe os exemplos. Palavras que são oxítonas, mas que todo mundo fala, é errado. Por exemplo, você ganha um prêmio Nobel. Bel é a nossa ênfase. Mas as pessoas falam Nobel, né? Um prêmio Nobel, Nobel. Não é, é prêmio Nobel. As pessoas também falam muito ruim. Desculpa, as pessoas falam é muito ruim. Ruim. E bota lá um ru. Mas não tem um acento no ru. A ênfase é no in. Ru-in. É uma oxítona. Mister, né? Não de mister. Mister é uma palavra inglesa que se refere ali a senhor. É mister, uma palavra portuguesa, brasileira, né? Português, e que a ênfase é no ter. Ela é uma oxítona. E paroxítona. Paroxítona, lembrando sempre, a palavra que a gente vai dar ênfase é a penúltima. Então, é austero. Não é austeró. Austero, é austero, sendo ali o T a nossa sílaba tônica, porque ela é uma palavra paroxítona. Madagascar já tem acento. Uma que acontece bastante, que a gente vê, inclusive, muito na televisão, é recorde. Recorde, vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre recorde. Se a tonicidade fosse no Ré, ela seria o quê? Ré, cor, de. Ela seria uma proparoxítona. E toda proparoxítona é acentuada. Recorde tem acento? Então, qual é a nossa sílaba tônica? É o cor. Então, a gente não tem um recorde, a gente tem um recorde. Tipo assim, de lembrar, recorde tal coisa. É exatamente isso. Não é no ré, é no cor. Então, você não tem um recorde, você tem um recorde. Você não tem caracteres, você tem caracteres, que é ali, né, o plural de caráter. E outra que também é muito comum, as pessoas geralmente costumam fazer uma rúbrica. E não é rubrica, porque é uma paroxítona. Se fosse proparoxítona, teria acento. Não tem acento, então é rubrica. Então, deixa eu ver, eu acho que a gente fechou. Não. E são proparoxítonas. Aí, são palavras que todo mundo costuma falar errado. Então, vamos lá. Aerólito é ali no ló, no ró. Aerólito. Ó. Lévedo. Não é levedo, é lévedo. Alcione, né? Geralmente fica Alcione, mas não é Alcione, é Alcione. Não é, assim, munícipe eu não tenho nem para onde correr. É munícipe, acabou. E trânsfuga, que não é no fuga, ali fica no trans. E existem palavras cujo acento prosódico, né, esse acento da fala, ele é incerto mesmo na língua culta. São palavras que a primeira pronúncia é a mais utilizada, mas a gente tem também a segunda alternativa. Então, a gente tem acrobata e acróbata. É possível, ambas são aceitas, não existe certeza sobre a fala. Claro que hoje em dia é muito mais comum você ouvir acrobata do que acróbata, réptil do que reptil. E projétil também é o mais utilizado. Então, as palavrinhas que são na frente são as que a gente mais usa. Acrobata, balcães, projétil, réptil, xerox. Não é xerox, é xerox. Bom, as duas são aceitas, mas a mais comum é xerox. E zangão e não zangão, ok? Eu acho que esse é o último slide, a gente fechou a nossa apresentação. E hoje vai dar tempo da gente
trabalhar algumas questõezinhas. Deixa eu passar para a nossa tela. Opa! Aqui, eu trouxe algumas questões. São 40 questões, na realidade. E deixa eu só dar uma olhadinha aqui, só um instante. Ok. E hoje vai dar tempo da gente resolver umas questõezinhas, o que é sempre muito importante. Tem as questões das aulas anteriores. Se não fizeram ainda, façam, porque é muito importante praticar. Na última aula, eu reparei no material, tem algumas questões de acentuação também, então façam. Se surgir qualquer dúvida, gente, podem chamar no WhatsApp, não tem problema. Se eu não puder responder de imediato, deixa a sua dúvida lá, pode colocar a dúvida toda, não precisa esperar eu responder, que assim que eu tiver um tempinho, eu respondo, não tem problema nenhum. Se preferir mandar e-mail, também não tem problema, eu respondo assim que possível, tirando todas as dúvidas de vocês, ok? Então, vamos fazer algumas questões aqui. A gente tem 15 minutinhos para fazer questão. Então, eu vou procurar questões que eu não tenha que ler textão, ok? Aqui nessa primeira dá para a gente fazer, porque apesar dele ter textão, ele dá ali a palavra que a gente precisa fazer. Então, é facinho. Porque a palavra bênção, na oração, eu ainda tinha que pedir bênção a eles, tem o acento circunflexo. Vamos lá. Palavra bênção. Vamos ver ali qual a classificação dela. Ela é oxítona? Bênção. Ela é paroxítona. Ela tem ali a sílaba tônica na penúltima. E ela tem mais de 2 sílabas, então a gente pode fazer a contagem. Então, benção, sendo ali o nosso bem, a sílaba tônica. Então, letra A, é oxítona? Porque a átona termina em consoante? Não. Porque a paroxítona termina em vogal? Não. A gente precisa saber ali quais são as terminações. Não é por terminar exclusivamente em vogal. Tem que saber quais são as vogais certinhas. Lembra que a gente falou do L e tal? Porque a paroxítona termina em ditongo nasal? Show! É isso. Ela é paroxítona e termina em ditongo. Então, a gente vai acentuar. Então, número 1, letra B. Bênção é acentuado porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Deixa eu ver. A2 é grande, não vamos fazer. Essa daqui não é de acentuação, apesar de estar na acentuação. Em relação à acentuação gráfica, assinale a alternativa correta. Questão 4. Através é acentuada por ser uma paroxítona terminada em S. Através é uma paroxítona? Vez não é a palavra que está ali, a sílaba que está acentuada, não é a nossa mais forte. Então, vez não é paroxítona, ela é oxítona. Transformável. Transformável. É acentuada por ser uma paroxítona terminada em L. Transformável por ser paroxítona terminada em L. Transformável. É paroxítona e é terminada em L. A regrinha se aplica. Já é exemplo de uma palavra, letra C, né? Já é exemplo de uma palavra monossílaba que possui acento opcional. Não possui acento opcional. Já é uma palavra com sentido, é uma monossílaba com sentido completo. Então, ela tem acento, porque se eu falo já, você entende o que eu quero dizer. Então, letra D. Rústica é uma palavra acentuada por ser oxítona. Rústica. Ela não é oxítona, a gente não fala rústica. Tem lógica, ela é acentuada porque ela é uma proparoxítona e toda proparoxítona é acentuada. Inimaginável. Inimaginável. Ó, o acento ali no na. Deixa eu dar um pouquinho de zoom.
que eu acho que fica mais fácil para que vocês possam acompanhar comigo. Inimaginável não é proparoxítona. Tá ali, ó, na penúltima. Então, ela é uma paroxítona. A única que fez sentido é a letra B, transformável, que é uma paroxítona, e termina em L. O exemplo que a gente deu, né, lá da nossa aula é fácil. Paroxítona terminando em L. Para fazer a associação, né? Deixa eu ver aqui o que mais a gente tem. Tá, questão 5. Em alguns países, deixa eu botar aqui bem onde eu tô lendo, para facilitar. Em alguns países, tem se preocupado com a depressão em crianças e jovens. Então, vamos lá. A palavra destacada é o tem. É correto afirmar que o acento circunflexo no verbo destacado foi utilizado indevidamente, pois não está de acordo com a ortografia da língua portuguesa? Vamos lá. Alguns países têm. Alguns países a gente pode trocar por eles. Então, lembra quando a gente tem ter e ver e a gente tem ele no plural, na terceira pessoa do plural, a gente vai acentuar. Ele tem, eles têm. Então, se a gente tem alguns países aí sendo plural, esse tem tá certinho com acento. Letra B. É facultativo se o verbo ter estiver conjugado na terceira pessoa do singular ou do plural? Não, ele não é facultativo. Ele não acontece na terceira pessoa do singular, mas é obrigatório na terceira pessoa do plural. Então, vamos lá. C. Indica concordância que se estabelece entre o verbo conjugado e seu sujeito. O sujeito, eles, alguns países, eles têm, sim. Tá certa a letra C. Poderia ser omitido caso o sujeito na terceira pessoa do plural fosse composto? Caso o sujeito terceira pessoa do plural. Não, botou ali, ó, terceira pessoa do plural é com acento, a gente tem que acentuar. Indica a regência do verbo ter, que é complementado por um objeto indireto. Não é questão de regência do verbo ter. A gente está utilizando aqui o verbo ter e fazendo a ligação na conjugação terceira pessoa. Então, a certa que eu falei é a letra C. Então, questão 5, letra C, concordância entre o verbo conjugado e o sujeito. E são acentuados graficamente, a partir da mesma regra, todas as palavras a seguir. Só. Só é uma palavra que tem sentido completo. É um monossílabo com sentido completo. Vem ali de só, de sozinho. Já é um monossílabo com sentido completo. Então, leva acento, ok. Mas e a avó? A avó é uma oxítona terminada em O. Essa aqui a gente já descarta. Letra B. Você é oxítona, ok? E termina em E, leva acento. Bebê, oxítona terminada em E, ok? Tem acento. Avó, oxítona, ali a sílaba tônica é a última, né? Avó, B, B e você. Entra um acento também na avó, oxítona, acentuada por ser ó, ok. Vamos ver aqui. A letra C. Amigáveis. Uma pró, é acentuada por isso. Heróis é uma paroxítona terminada em I e S, né? E dócil é uma paroxítona terminada em L. Dócil, mesmo exemplo do fácil. Então, não é a mesma regra. Porém, a gente tem ali a mesma regrinha do também. É uma oxítona terminada em em. Então, e você é uma oxítona terminada em E, tá certinho, mas lá descarta, é monossílaba. E letra E, dócil, paroxítona terminada em L, tá certo. Vício, paroxítona.
terminada em O, ok? E está, oxítona, descartou. A única que tem a mesma regra, né, que tem todas as palavras acentuadas pela mesma regrinha, é você, bebê e avó, que todas são oxítonas e estão acentuadas porque tem ali as terminações naquelas da nossa listinha, né? O E, o O, enfim. Então, 6B. B de bola. 7. Assinale a alternativa em que todas sejam acentuadas pelo mesmo motivo. Deixa eu ver se tem uma questão diferente, porque a gente tem só 8 minutinhos, se bem que eu já tô na 8, dá para fechar. Vamos lá. Ninguém. A gente acentua ninguém porque ela é uma oxítona terminada em "em". A gente acentua último porque ele é uma proparoxítona. Ó, último. E toda proparoxítona é acentuada. E baobá é acentuada porque é uma oxítona terminada em A. Então, não é a mesma regra, não é o mesmo motivo. Histórias, céu e ninguém. Ó, o que a gente pode fazer assim? Ele quer que seja o mesmo motivo, a mesma regra. Então, a gente pode olhar para as palavrinhas e de cara a gente já descarta, porque uma é oxítona, a outra é paroxítona. Céu e ninguém são oxítonas. Então, não é a mesma regrinha ali de histórias. Até, céu e já. Até, céu e já. Céu é oxítona. Já, monossílaba. E o até não é a mesma regrinha, porque o já é monossílabo. Letra D, interminável, paroxítona terminada em L. Silêncio. Silêncio é uma paroxítona, terminada em O, por isso que entra o acento. E trêmulo é uma proparoxítona, trêmulo, sem acento. E na letra E, todas são oxítonas. Ninguém. E oxítona terminada em "em". Baobá, oxítona terminada em A. E até oxítona terminada em E. Ok. Todas aqui são acentuadas pela mesma razão. Então, número 7, letra E. Número 8. Será... Desculpa, em relação à acentuação, assinale a alternativa correta. Eu sempre passo direto para as alternativas e esqueço de ler o comando da questão, porque eu leio e não falo para vocês. Leio mentalmente. Letra A. Será. Recebe acento por ser uma oxítona. Será. Oxítona, ok. E ela termina em A. Oxítonas terminadas em A levam acento. Essa tá ok. Você recebe acento por ser uma paroxítona. Você é paroxítona? Você. Não, a sílaba tônica está na última, então ela é uma oxítona. Essa já descarta porque está errada. Procurá-lo, ó, o que a gente falou, o verbo mais um monossílabo átono, que é aquele que não tem sentido sozinho. Recebe acento por ser uma paroxítona terminada em O. Ele aqui está tendo sentido de oxítona, porque a gente... Lembra que eu falei que a gente trabalha com a separação ali do hífen de forma isolada? A gente analisa o procurar e a gente analisa o lo. Então, procurar, oxítona, e o lo, monossílabo ali, átono sem sentido próprio. Então, não tá certo. Não é paroxítona terminada em O. Viúvo. Recebe acento por ser paroxítona terminada em O. Não. Viúvo. Recebe acento por ser uma paroxítona com hiato. Ali um hiato ali. A gente acentua o U. Mesmo exemplo de saúde. Qual foi outro exemplo que eu dei? Saída. Mesma coisa, ok? E próprias. Recebe acento por ser uma oxítona
terminada em ditongo. Sem condições, não é oxítona, não é propriais, é próprias. Então, descartou. A única que bateu certinho, ó, perfeito, 100%, será oxítona, terminada no ra, e termina em A. Então, fechou. Número 8, letra A. A gente vai fazer agora a última questãozinha. Deixa eu escolher uma questão aqui rapidinha, que eu não tenho que avaliar todas as palavrinhas, que a gente toma muito tempo. Ai, todas as palavras de mesma regra. Tá, vamos fazer essa aqui para fechar. Que aí a gente vai enraizar bem esse conceito de oxítona, paroxítona. Tá tudo bem claro no material, mas se sentir dúvida, não hesitem em me chamar, em mandar uma mensagem, mandar um e-mail, que eu respondo, tiro todas as dúvidas de vocês, beleza? Então, 10. Em qual das alternativas a seguir todas as palavras são acentuadas considerando a mesma regra? Ah, dessa vez eu não falei, né? Todas as questões que eu coloquei aqui, 40 questões, todas da Bancal ACP, todas de nível médio, independente do órgão, tá? Se foi prefeitura, se foi polícia, indiferente. Eu coloco bastante questão, porque quanto mais questão a gente faz, melhor a gente consegue internalizar esse conhecimento e tomar posse. Então, vamos lá. Em qual das alternativas todas as palavras foram acentuadas considerando a mesma regra? Dá. Letra A, dá. Monossílabo. Você, oxítona. Também oxítona. É a mesma regra? Não é. Então, descarta a letra A. Letra B. Últimos. Últimos. É uma proparoxítona. Lembra, proparoxítona, a nossa sílaba tônica tá lá na antepenúltima. Últimos. Últimos está certo. Cólicas. Cólicas. Proparoxítona também. Toda proparoxítona é acentuada. É a única regra que a gente precisa saber. Proparoxítona é a mais fácil que a gente tem. Então, últimos, cólicas e pânico. Pânico. Gente, 10B. Com certeza. Último, cólica e pânico. Todas são proparoxítonas. Dessa vez eu não fiz as questões antes, então eu tô fazendo aqui com vocês agora. Por isso que eu paro, leio, porque é para não dar gabarito errado. O gabarito, como sempre, tá lá nas questões, mas se vocês quiserem podem conferir, não tem problema nenhum. Mas 10 com certeza vai ser B. C. Duvidar. Proparoxítona. Cólicas. Então, a gente tem ali outra proparoxítona, mas entrou difícil. Difícil. É uma paroxítona terminada em L. Então, não é a mesma regrinha de acentuação. Ó, a gente tem proparoxítona, proparoxítona e paroxítona. Não é a mesma regra, descarta a letra C. E só dá e tem. Todos são monossílabas. Só é uma palavra com sentido completo, de sozinho. Dá é um monossílabo de sentido completo, do verbo dar. E tem é um monossílabo de sentido completo. Mas ele está acentuado por isso? Não. Ele está acentuado lá pela regrinha do plural, terceira pessoa do plural. Ele tem, eles têm. Então, não é a mesma regra. Em qual das alternativas, todas são pela mesma regra. Então, número 10, letra B. Deixa eu ir lá para o gabarito para conferir se é isso mesmo. Opa, passei muito. 10B, é isso mesmo. O tem, então, esse é o tem do verbo ter na conjugação da terceira pessoa do plural. Bom, gente, então é isso. Hoje nós podemos fazer algumas questões. Eu gosto quando a gente faz questão, porque eu acho que fica mais fácil, né, da gente internalizar esse conhecimento. Mas eu espero que vocês façam as demais. Se surgir qualquer dúvida, é só mandar mensagem. E a gente encerra por hoje. Bom final de semana para vocês.
Bom restinho de sexta, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.